Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Lembrando que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações dos atendimentos que eu faço, tem as informações dos meus livros Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Vamos então à pergunta dela que diz assim: boa tarde. Querer mudar um pouco a aparência é baixa autoestima? Tenho orelha de abano, me incomoda desde criança. Sonho em fazer uma cirurgia um dia. Tudo na vida é equilíbrio, gente. Absolutamente tudo. Eu sempre costumo usar o exemplo de Aristóteles aqui, que Aristóteles falou dos vícios em excesso e dos vícios por deficiência. Então, quando é em excesso, então a água em excesso me afoga. Em deficiência, eu passo sede, eu fico desnutrido. O que era vício, de acordo com Aristóteles? É aquilo que me tira de uma vida equilibrada. O contrário do vício, então eu tenho o vício por deficiência e o vício por excesso. Por isso que para Aristóteles, o contrário do vício é a virtude. O que é a virtude? É o ponto de equilíbrio entre essas duas extremidades. Entre o excesso e a deficiência, eu tenho o equilíbrio. Então é como se fosse, aqui eu tenho excesso, deficiência, é a gangorra, certo? Ou ela está pendida para um lado, ou está pendida para o outro lado. E o propósito é você chegar no ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio, para a gangorra estar em equilíbrio, estar equilibrada, tem que estar exatamente aqui no nível com o meio. A essa ponta e essa ponta, elas devem estar no mesmo nível do meio. Por isso que o contrário de vício, para Aristóteles, é virtude. E o que é virtude? É o que está aqui no meio, no ponto de equilíbrio. Por isso que tem uma expressão em latim, virtus in medio. Virtus in medio. A virtude está no meio. É aqui, entre essas extremidades, eu vou chegar nesse meio, nesse ponto aqui em comum, esse ponto de equilíbrio. E quando eu estiver aqui, então, nesse ponto de equilíbrio, aqui eu tenho possibilidade de uma vida saudável, de uma vida feliz. Essa vida feliz é o que Aristóteles chama de virtude. A virtude me conduz para uma vida feliz. Olha só, nós estamos falando de Aristóteles lá no século IV a.C., mas Aristóteles já está falando sobre o quê? Saúde emocional. Saúde emocional já está sendo falado lá no século IV a.C. Então, minha querida, veja bem, fiz toda essa introdução para mostrar se eu tenho uma orelha de abano e é o meu sonho desde criança de fazer uma cirurgia para que eu possa diminuir. E a orelha, então, é uma orelha um pouco avantajada e ela vai ficar agora dentro do padrãozinho aí. Isso vai me fazer bem, vou ficar melhor, vou me sentir melhor. Tá. Isso significa baixa autoestima? Isso significa que eu sou uma pessoa que eu não consigo estar bem comigo mesmo? Eu apenas estou mexendo em alguma coisa, certo? Que me incomoda desde criança. Provavelmente sofri bullying por causa disso. É o tipo de coisa que as crianças são demais, né? Fica chamando de orelha de abano, dumbo, vai bater, vai sair voando e assim por diante. Então, tá vendo que aqui eu não tô numa extremidade, eu não tô na outra, eu só tô aqui num ponto de equilíbrio. Gente, eu só vou mexer nisso aqui, que é algo que me incomoda. Ponto. Então, significa que eu sou aquela pessoa que eu vivo fazendo procedimentos, que eu vivo economizando só para viver na cirurgia, para mexer isso, mexer aquilo. Não. Aí já entra dentro de uma extremidade. Então, nós temos a deficiência. O que a gente poderia chamar de vício por deficiência aqui? Aquela pessoa que não se cuida, aquela pessoa que é relaxada consigo mesmo, a ponto de descuidar até de cuidados básicos de higiene. Ela descuida total. O dente tem aquelas coisas, aquela crosta aqui no dente, tá sempre cheirando CC, cheirando suor, toda relaxada. Então, aqui a gente teria o vício por deficiência.
O vício por excesso seria aquela pessoa que quer fazer todos os procedimentos estéticos, que ela se olha no espelho e ela se vê sempre defeituosa, então precisa mexer isso, aí vai ficando até ridícula, a boca fica totalmente falsa, entendeu? Fica toda esticada, fica uma coisa horrorosa, a demonização facial, né? Viram uns demônios. Então você tem a deficiência, você tem o excesso, e você tem o ponto de equilíbrio. Sempre, gente, sempre. Quando você for fazer qualquer coisa, apenas se questione. Será que eu estou no ponto de equilíbrio? Se você chegar à conclusão que você apenas está no ponto de equilíbrio, você não está nem numa extremidade, nem na outra. Isso aqui que você está fazendo não está te deixando, meu Deus, porque então agora a minha autoestima depende totalmente disso. Pronto, estou no ponto de equilíbrio e tá tudo bem. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.